Boa noite, gente. Estamos aqui para começar a nossa live nessa sexta-feira, 13. Vamos lá? Vamos esperar o pessoal chegar aí para a gente poder estar junto e falar algumas coisas aqui que podem ser muito bênção na sua vida, né? Quero desde já agradecer a presença dos que vão chegando aí, Aparecida, Ana Rodrigues, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre decisões que trazem resultados em nossa vida. Quem aqui já não passou por momentos na vida que precisa fazer algumas mudanças, tomar algumas atitudes e fala, como é que eu faço? O que eu preciso fazer para que a minha vida comece a mudar? Eu sempre falo para as pessoas que eu não gosto de ficar ensinando as coisas para ninguém. Eu conto as minhas experiências de fracasso, as minhas experiências de vitória. E cada pessoa analisa, cada pessoa pega para si aquilo que achar conveniente. E eu tenho tido muitas histórias de fracassos e superações e também de muitas vitórias. E é por isso que eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite, porque eu tenho certeza que você pode ser muito abençoado através dessa palavra, tá bom? Se você puder compartilhar essa live com alguém, se você puder convidar alguém para estar assistindo conosco essa transmissão, eu te agradeço, porque talvez você é um instrumento de Deus para abençoar muita gente que nessa hora da noite está precisando de ouvir uma palavra que possa mudar a sua vida, tá bom? Abraça aí também a Jéssica, que está chegando para estar com a gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bem? Deus te abençoe. Estamos agora em Portugal. Aqui já começou o período do frio, né? Já estamos aqui transicionando para o tempo de frio. Tivemos um tempo de calor aí, mas de setembro para cá já começa a esfriar. Outubro, né? Já começa a esfriar. E agora nós estamos já entrando no inverno aqui. Já estamos acostumando já com o friozinho daqui, né? Mas essa noite vai ser quente. Eu tenho certeza que você vai ser aquecido pela presença de Deus, vai ser impactado. Eu tenho certeza que alguma coisa vai começar a mudar na sua vida, tá bom? Vai convidando alguém para estar com a gente, compartilha essa live com alguém, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, tá bom? Se você está em casa e você tem acesso a uma Bíblia, pega uma Bíblia aí, para a gente poder conversar um pouquinho dentro de um assunto. Eu quero falar um assunto hoje, não é religioso, eu quero falar sobre códigos de vida, mas a minha base que eu tenho, é a base da palavra. É onde eu me inspiro para tirar daquele que foi o maior mestre que o mundo já conheceu, que é Jesus, quais são os princípios que ele tem para a gente, que pode abençoar e que pode mudar a nossa vida, tá bom? E o tema dessa live hoje é decisões que trazem resultados em nossa vida. A pergunta que a gente sempre faz para as pessoas é: por que você entrou nessa? Como é que a gente entra em certas situações? E a grande palavra é: como é que a gente sai disso? Como é que a gente consegue sair da situação que a gente entrou? Eu quero compartilhar com você um texto, para a gente começar o nosso assunto hoje. Um texto que está em Lucas capítulo 15. Nós vamos estar falando um pouquinho da parábola do filho pródigo. É uma parábola muito interessante. Alguém pode perguntar assim: o que é parábola? Parábola é uma história. Jesus ele tinha uma maneira didática de ensinar as pessoas que era assim: toda vez que ele queria ensinar um princípio para alguém, e ele sabia que as pessoas tinham dificuldade para absorver talvez o ensinamento, o que ele fazia? Então ele contava uma história. Ele chamava isso de parábola. Contava uma história, mas uma história cheia de princípios, onde as pessoas, ao ouvir aquela história, elas poderiam assimilar os princípios que ele estava querendo passar para aquela pessoa. E aqui ele conta uma parábola,
falando a respeito do perigo que temos de decisões erradas, ele conta a parábola do filho pródigo. Na verdade, o capítulo 15 de Lucas é um capítulo que a gente fala que é o capítulo das coisas perdidas, né? Nós temos aqui a história da dracma perdida, temos a história da ovelha que se perdeu, mas nós temos a história também do filho pródigo. E a história começa assim, diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago das vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. E vamos fazer uma grande festa e vamos nos alegrar. Olha que história bonita. A história do filho pródigo, né? Vamos começar um pouquinho sobre essa palavra do filho pródigo. A história que acabei de contar aqui é uma história que talvez tenha muito a ver com a sua vida, né? Diz aqui o texto que um pai tinha 2 filhos e um belo dia o filho mais novo vira para o pai e fala: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero aquilo que é meu. Eu quero aquilo que me é de direito. E o pai, então, ainda vivo, divide a herança com os filhos. Geralmente a herança é dividida quando a pessoa morre, mas em vida ele divide a herança com aqueles filhos. Pensando que estava tudo resolvido, passou-se alguns dias, aquele filho mais novo resolve então pegar tudo que tem, toda a sua herança, e fala: pai, eu estou indo embora. E o pai, sem entender, despede do filho, o filho vai embora. E diz a palavra que esse filho vai para uma terra longínqua, uma terra distante. E junto com amigos, ele começa a gastar tudo aquilo que tem, até que ele fica sem nada. E depois de ficar sem nada, diz a palavra de Deus que ele ficou numa situação tão difícil que ele começou a querer comer a comida dos porcos. Ele arrumou um emprego e diz a palavra que ele foi tomar conta de porcos. E se você conhece a história de judeus, um judeu para tomar conta de porcos, irmãos, é um emprego bem complicado, porque o judeu tem o porco como animal impuro. E aquele rapaz, ele foi tomar conta de porcos, e não só tomar conta de porcos. Diz a Bíblia que ele queria comer até a comida que os porcos comiam. Olha a situação que chegou esse rapaz. E no meio daquela situação, ele resolve querer uma mudança. E é sobre isso que quero falar hoje. Como é que a gente muda diante de um caos, diante de uma situação? Presta muita atenção nesses princípios que eu vou passar para você, que são princípios que eu tenho visto pessoas de sucesso adotar, eu tenho adotado e vou te falar, dá resultado. Primeiro eu quero falar com você um pouquinho o que levou aquele jovem a entrar naquela situação. Porque assim como decisões certas nos levam para o êxito, para coisas boas, decisões erradas também são a causa dos nossos problemas. E vou te dizer, a maioria dos seus problemas são decisões erradas que você tomou.
Se tem uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, mas muito a Deus, é sabedoria para tomar decisões. Porque nem sempre a culpa é do diabo, é de Deus. A culpa é nossa, nós decidimos erradamente, decidimos coisas sem sabedoria, sem conselhos. E a primeira coisa que eu vejo naquele jovem que o fez entrar naquela situação é que ele tomou posse da herança antes da hora. Ele tinha direito à herança, a herança era dele, mas ele queria tomar posse da herança, ele quis tomar posse da herança antes da hora. Deixa eu te dar uma dica muito importante, tá bom? Você que está chegando para estar com a gente aí, deixa eu te dar uma dica muito importante. Muito cuidado para você não queimar etapa na sua vida. Muito cuidado para você não pular processos. O que eu vejo de gente, querido, que tem tudo para ter tudo na vida, para ser bem sucedido, para arrebentar, para acontecer. Mas são pessoas que vivem pulando etapa. Vou te dar uma coisinha que eu aprendi com a minha vida. Não adianta você pular etapa, não adianta você fugir de processo. Toda vez que você pula uma etapa, toda vez que você pula um processo, você vai repetir aquilo de novo. Talvez você deve estar me ouvindo agora e você deve estar perguntando: Carlos, por que na minha vida eu sempre estou passando por isso? Eu sempre sou traído, eu sempre sou passado para trás, eu sempre sou prejudicado, eu sempre estou numa situação financeira complicada. Talvez é porque você tomou decisões precipitadas e você não aprendeu a lição ainda. E parece que você está repetindo de ano. Parece que você está voltando de novo. Você vai, faz uma curva e volta no mesmo lugar. Porque, infelizmente, você tem queimado etapa, tem queimado processo. E eu falo muito com muitas pessoas, quando as pessoas começam a passar uma luta, quando começam a passar uma provação. Não peça a Deus para tirar você disso. Peça a Deus para te ensinar uma lição nisso. Toda prova, toda dificuldade, toda batalha que você passa, ou ela te mata, ou ela te ensina. E você precisa aprender lições, porque você não foi feito para morrer, você não foi feito para perder batalha. Você foi feito para aprender alguma coisa. Então, você precisa aprender lições pelo processo que você vai vivendo. E aquele jovem, o que aconteceu? Ele estava na casa do pai, ele tinha uma herança, a herança era dele. Mas ele queimou etapa, ele não esperou nem o pai morrer para tomar posse da herança. Ele queria a posse daquilo que era dele antes da hora. E eu tenho muito medo de querer coisas para mim antes do tempo. Hoje, com uma certa idade, eu fico vendo para o meu passado e dou uma olhada e falo assim: poxa, tem muita coisa que veio na minha mão que eu não estava preparado. Não estava. Não tinha. Eu falo muito assim com as pessoas que são mais íntimas a mim. Eu falo: cara, quem me dera ter a cabeça que eu tenho hoje, com as oportunidades talvez que eu tive há um tempo atrás. A gente vai mudando. Eu falo muito com as pessoas que a gente vai atualizando. Tem pessoas que me conheceram há 10, 20 anos e falam assim: eu te conheço. Não conhece, querido. Eu atualizei. É uma nova versão. Sabe? Só o idiota permanece no erro. Só o idiota permanece no fracasso. A gente vai aprendendo, a gente vai assimilando e a gente vai atualizando aquilo que Deus tem para nós. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que estar atualizando sempre, melhorando sempre, evoluindo sempre. Então, esse jovem ele antecipou a sua herança. Ele não quis passar pelo processo de conviver com o pai, de saber como é que lidar com o patrimônio, para depois o pai morrer e ele então poder possuir a herança que era dele por direito. Não, ele queimou etapa, ele queimou processo. E quis fugir desse processo de esperar a morte do pai e quis antecipar. Será que as decisões que você tem tomado não têm sido antecipações? Eu conheço gente que vai para um trabalho, eu falei para você que não vou falar de assunto religioso, vou falar de princípios de vida. Eu conheço pessoas que vão para o trabalho e tem tudo para se dar bem naquela empresa. Mas a pessoa quer começar por cima. Ela não passa pelo processo de aprendizado, ela não passa pelo processo que todo mundo tem que passar. Que é passar pelas áreas da empresa, que é passar pelos departamentos. Então ela já quer começar lá em cima, sabe? Ela já quer começar avante. Tudo na vida é um processo. Você nasce, você aprende a andar, rasteja, caminha, cai, levanta, aprende a falar. E assim vai. A vida vai passando por processo de você chegar a uma certa estatura. No relacionamento é assim. Primeiro você flerta, depois você namora, depois você fica noivo, depois você casa. É tudo um processo. Quando você começa a pular as etapas, quando você começa a pular o processo, muita coisa na sua vida começa a dar errado.
Então você tem que entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida e entender que tudo passa por um processo. Depois que eu entendi isso, eu fiquei muito mais calmo. Então aquele jovem ele entrou num problema porque ele quis queimar etapa. E a segunda coisa que ele quis fazer é ficar independente. Diz a Bíblia que ele não queria, ele tinha herança, era dele, mas ele queria para ele. Eu quero independência, eu não quero ficar na casa do meu pai. Aleluia, legal, joia. Tem filho que tem que sair da casa do pai mesmo. Mas o problema é que ele quis sair antes da hora. Ele quis queimar etapa, ele quis uma independência antes da hora. Eu vou te dar uma dica, muito cuidado com independência, muito cuidado, porque toda independência é muito linda, mas independência tem um preço. Toda vez que você quiser mandar no seu próprio nariz, fazer do seu jeito, você pode preparar, tem um preço por isso. Independência não é de graça. É por isso que a gente precisa nos relacionar de uma certa forma, que a gente tenha amizade, que a gente tenha dependência de amigos, que a gente tenha mentoria, que a gente tenha pessoas que andem com a gente. Os maiores fracassos que eu vejo em muitos líderes são de líderes que, infelizmente, são independentes demais. Não presta conta para ninguém, não abre o coração para ninguém, não se alinha com ninguém. E tem um conceito errado na liderança hoje, que as pessoas pensam assim, que eu só vou me submeter à liderança de alguém se alguém souber mais do que eu. Como se mentoria fosse essa questão de alguém saber mais do que você. Nada a ver. Mentoria, talvez a pessoa que vai andar contigo sabe menos do que você, mas ela tem que ter liberdade para poder colocar o dedo na tua cara e falar, olha, isso aí está errado. Esse caminho que você está tomando não é bom. Você tem que ter alguém para poder falar algo com você. Talvez coisas que você não gosta de ouvir de ninguém, mas alguém tem que falar contigo. Muito cuidado com os aplausos, muito cuidado com as pessoas que só te elogiam, muito cuidado com as pessoas que estão em sua volta só dizendo coisas que você quer ouvir. Há coisas que você precisa ouvir, há coisas que você precisa alinhar. Muito cuidado com o que você ouve, só coisas que estão de acordo com a sua opinião. Você tem que ouvir o contraditório, tem que ouvir o contrário. Nós estamos vendo hoje um problema seríssimo na sociedade, que os polos, né? Tudo um lado do outro. É 880, ninguém ouve ninguém ouve o outro lado, ninguém escuta a outra parte. É o meu ponto de vista e quem pensa diferente de mim é um idiota, quem pensa diferente de mim é um louco, quem pensa diferente de mim é um palhaço. Quer dizer, eu não consigo entender o ponto de vista do outro, eu não consigo ouvir o que é contraditório. Então aquele jovem ele quis independência, ele quis sair da casa do pai, ter uma independência, e não estava preparado para aquela independência. Então pergunta a você, será que muita coisa na sua vida não está acontecendo porque você não tem quem fala na sua vida, você não tem quem te dá um alinhamento, você não tem quem te dá uma mentoria, você não tem a quem você ouve? Estou falando aqui o que levou aquele jovem àquela ruína, aquela desgraça de um jovem que tinha tudo em casa, era rico, e ele sai da casa do pai, perde tudo que tem, perde as amizades que tinha, perde todo o dinheiro e vai parar como empregado tomando conta de porcos. E o pior, querendo comer a comida dos porcos. Talvez o que eu falei desse jovem aqui bate um pouquinho com a vida que você está levando. Bate um pouquinho com a vida que você está levando. E a pergunta é, como é que eu saio disso, Carlos? Como é que eu saio dessa situação? Vamos ver na palavra como é que aquele jovem saiu? Se você pegar aqui o versículo 17, a gente começa a ver a mudança. Diz aqui o texto que um dia ele parou diante daquela situação que ele estava, querendo comer comida dos porcos. Olha a situação de degradação que ele chegou. Ele falou, ele queria comer a comida que os porcos estavam comendo. Ele falou, e caindo em si. Diz aqui o texto assim, versículo 17, olha o que diz aqui. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me levantarei, eu irei ter com meu pai. Então, cara, como é que começa a mudança em nossa vida? Começa quando você precisa fazer a melhor viagem que todo ser humano precisa fazer. A viagem para dentro de você mesmo. Você precisa ir para dentro de você. Você precisa se encontrar. Você precisa olhar para dentro de si. É muito fácil olhar para os outros, olhar para a multidão, olhar para a circunstância. A coisa mais difícil é a gente olhar para dentro da gente mesmo. Porque quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente começa a confrontar quem a gente é. A gente vai ver defeitos, a gente vai ver dificuldades, mas a gente vai ver qualidades também. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, querida.
que tudo que você precisa para resolver a sua situação está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Tudo que você precisa para mudar a sua situação tá nas suas mãos. Não está nas mãos de ninguém. Está dentro das suas possibilidades. Aquele jovem olhou para ele e falou: peraí, eu sou um filho. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que tem empregado, que come do melhor. Peraí, eu aqui comendo isso aqui, peraí. Eu não sou essa pessoa que eu estou aqui. Eu não sou isso. Eu tenho um pai, eu sou filho, eu tenho casa. Por que eu estou aqui comendo, querendo comer comida de porcos? A gente tem ouvido muita coisa aí, né? Pablo Marçal, tanta gente legal que tem falado sobre identidade. E qual o grande lance das pessoas hoje? As pessoas não têm identidade. Então, quando você acha a sua identidade, querido, você não aceita mais viver de outra forma a não ser o projeto que Deus tem para você. Eu brinquei com essa palavra esse dia dizendo que quando você sabe quem você não aceita mais comer comida de porco. Quando você sabe quem você não aceita mais comer qualquer coisa. Quando você descobre quem você não aceita mais viver qualquer tipo de vida. Talvez você tenha vivido uma vida de mentira porque você ainda não descobriu quem você é. Talvez você está sendo aquilo que os outros disseram que você é. Talvez o cara que deu emprego para aquele jovem não sabia que ele era um jovem rico, não sabia que aquele jovem tinha uma herança, que ele foi criado numa boa casa. Talvez pensou assim: é mais um que está aqui querendo emprego. E as pessoas muitas vezes te medem pela situação que você está. As pessoas muitas vezes te julgam pelo momento que você está vivendo. As pessoas não têm capacidade de enxergar quem você é, a não ser que você se enxerga. E enquanto você não enxergar quem você é, ninguém vai conseguir acreditar em você. Primeiro você tem que acreditar em você. Primeiro você tem que descobrir quem você é. Você tem que entender qual é a sua identidade em Deus. Então ele falou: peraí, eu não sou isso, eu não vou aqui comer comida de porco, eu vou ficar nessa situação. Eu sei quem eu sou. Meu pai tem empregado que come melhor do que eu. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Olha, que ele não só caiu dentro de si, que ele olhou para dentro dele, mas ele também tomou uma decisão de mudança. E quando eu falo olhar para si mesmo, eu quero perguntar: quais são as habilidades que você tem? O que você sabe fazer de bom? Quais são as suas qualidades? Sabe qual é o lance da gente? Eu fico vendo muita gente. A gente tem mania de querer comparar com os outros. A gente tem de querer ser igual aos outros. Sendo que nós somos únicos. Deus criou-nos diferentes. Cada um tem habilidades diferentes dos outros. E aquele jovem, quando ele olhou para ele, talvez esse tenha sido o grande segredo. Você olhar para você e falar: peraí, o que eu sei fazer? No que eu sou bom? Por que eu estou querendo ser igual fulano, sendo que eu não desenvolvi aquela parte que eu sou bom? Se eu não desenvolvi ainda aquela parte que eu sei que eu consigo fazer. Se eu não consegui ainda exercer aquilo que Deus me chamou para exercer. Cara, que tem de gente fazendo coisa que não foi feito para ele. Vivendo uma vida que não é a vida dele. Eu estava vendo hoje uma entrevista daquele jornalista, Lacombe, e ele falando que cursou 3 faculdades até achar a faculdade que ele queria. E a repórter perguntou, o entrevistador perguntou: mas por que você fez 3 faculdades? Ele falou: cara, porque a primeira faculdade e a segunda, que foi 2 faculdades juntas, eu fiz porque meu pai queria que eu fizesse. Eu não tinha coragem de falar para meu pai o que eu queria fazer. E durante 3 anos fiz uma coisa que eu não tinha vontade de fazer, que estava fora da que eu gostava, que não tinha nada a ver comigo, para satisfazer a vontade do meu pai. Porque eu não queria perder a mesada que meu pai me dava. Então tem muita gente assim vivendo uma vida de fora de propósito, por causa de uma condição. Por causa da condição eu faço isso, por causa da condição que eu faço aquilo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não ande numa vida por causa de condição. Você não pode viver por causa de condição. Você precisa ter uma decisão. Eu falei com vocês que eu vou passar para vocês aqui, é coisa que eu tenho praticado. Eu me lembro de um dia aqui em Portugal, eu comecei a trabalhar em tanta coisa aqui, e eu me lembro do dia que eu estava voltando para casa, dentro de um comboio, cansado, esgotado, fazendo coisa que não tinha nada a ver comigo. E naquele dia, dentro do comboio, eu falei: dentro de tantos dias eu vou sair dessa situação, eu não vou continuar nisso. Dentro de tantos dias. Eu dei um dia, eu coloquei uma data para mudar a minha situação. Eu falei: daqui a tanto tempo eu não vou estar nisso mais. Eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer. Naquele dia, eu tomei a decisão e falei: eu vou mudar essa situação na minha vida. Então tudo começa com a decisão. Tudo começa quando você diz: a partir de agora não é mais assim. A partir de agora vai ser diferente.
E a gente fica esperando que os outros nos dê tapinha nas costas e fala assim, eu vou te ajudar. Olha, eu vou estar com... Não, querido. É você que começa a reação. É você que começa a decisão e as coisas começam a acontecer a seu favor. Daquele dia diante que eu tomei aquela decisão, acredite, pessoas começaram a se conectar a mim e foram alinhando a decisão que eu tomei. Oportunidades foram aparecendo, sabe? Conexões foram aparecendo, situações foram acontecendo. Tudo depois que eu olhei para mim, tomei uma decisão e disse, eu vou sair dessa situação. Então quando você decide, tudo se decide. Eu lembro de uma jovem que veio morar conosco, nós estávamos no Brasil, ainda uma discípula, não vou citar o nome aqui que ela não me permitiu, mas veio morar com a gente. E eu lembro que ela arrumou um namorado em outra cidade. E ela morava com a gente, o namorado em outra cidade, e ela disse assim, poxa, não sei o que eu faço, não sei se eu namoro com esse rapaz, não sei se eu não namoro, não sei se eu vou, não sei se eu fico, porque eu estou aqui, eu quero estudar aqui, mas ele está lá, não sei como é que é. E eu falei com ela uma palavra naquele dia, na mesa da cozinha, ali eu falei com ela, olha, você precisa tomar uma decisão. Porque se você não decidir, a sua vida não vai decidir. Quando você decide, tudo decide. E ela falou, pastor, mas como é que eu vou mudar para outra cidade? Eu não tenho emprego lá, eu não sei de nada, não conheço ninguém, como é que vai ser? Eu falei, se você decidir, as coisas vão decidir na sua vida. E sabe o que aconteceu? Ela tomou a decisão, ela falou, não, eu vou estar com ele, eu vou casar com ele, eu vou para aquela cidade e Deus vai ser comigo. Olha o que aconteceu, ela mandou um currículo e o currículo dela foi aceito numa determinada empresa e ela foi contratada para trabalhar na área que ela era formada, no emprego que ela tinha formação para aquilo, casou-se, começou a sua nova vida, mudou de cidade, tudo porque ela tomou uma decisão baseada naquilo que ela queria. Ela não esperou a condição chegar, ela decidiu e a condição aconteceu. Tem um vídeo que eu gravei um pouco tempo atrás que fala assim, comece a fazer do ponto que você está, comece a fazer com aquilo que você tem, comece a fazer do jeito que você está, não espere condições favoráveis, crie as condições favoráveis. Eu tenho batido muitos com líderes no meio dessa crise que estamos vivendo. O tempo agora é um tempo de liderança criativa, não de liderança murmuradora. As coisas estão acontecendo, então a gente precisa mudar a nossa maneira de liderar, a nossa maneira de fazer. Precisamos nos reinventar para esse tempo que estamos vivendo. E aquele jovem naquele dia falou, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, ainda que eu comece como empregado, não tem problema, eu vou para lá. E ele tomou aquela decisão. E sabe o que aconteceu? Quando ele decidiu, ele levantou e foi ao encontro do pai, o que aconteceu? O pai já tinha outra ideia sobre ele. O pai o recebeu como filho. E ele falou, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra ti, eu errei contigo. Sabe, pai, eu falei com você. Quem sou eu para chamar de filho? O pai falou, não, você é meu filho. Vai lá e traga a melhor roupa para ele. Vai lá e traga um sapato. Vai lá e traga um anel. Prepara uma festa. Olha, aquele jovem nunca esperava que ele tinha uma festa preparada para ele. Ele nunca esperava que ele tinha um banquete preparado para ele. Ele nunca esperava que o pai tinha preparado o melhor para ele. Mas aquele jovem, ele tomou uma decisão e foi ao encontro do pai. Porque tem muita gente que até olha para si e fala assim, cara, eu vou começar a mudar, mas essa condição que eu estou, será que vai dar certo? E porque as pessoas ficam na dúvida, será que vai dar certo ou não? As pessoas não tomam o segundo passo, que é tomar iniciativa, que é agir, que é fazer. E ficam lá comendo comida dos porcos porque acha que o mundo não vai, as coisas não vão acontecer. Aquele jovem nunca esperou que o pai ia tomar a atitude que ele teve com ele, mas porque ele decidiu, as coisas decidiram a seu favor. Lembra que eu falei aqui? Quando você decide, as coisas decidem. Porque ele tomou a decisão, o pai decidiu a seu favor. O pai não recebeu ele como empregado. O pai não lhe recebeu como alguém que foi embora. O pai lhe recebeu como filho. E é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. Quando você começar a decidir, as coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a fazer, as coisas vão começar a ser feitas para você. Ah, pastor, eu tenho vontade de ser esse emprego, começar meu negócio próprio. Comece com o que você tem, caramba. Faça alguma coisa com o que você tem. Faça alguma coisa do jeito que você pode. Quando você começar a fazer, eu conheço gente que começou vendendo bolo, tinha vontade de montar
uma confeitaria, começou vendendo um bolinho, o cara falou, poxa, comprou um para um, compra para outro, outro compra dali, daqui a pouco o nome cresceu, e a pessoa começou a ganhar fama pelos seus bolos que fazia, e daqui a pouco ela teve que largar o trabalho para fazer aquilo que ela gostava de fazer, porque ela começou com um pedacinho de bolo, vendendo para as pessoas, e as pessoas começaram a acreditar no seu potencial. Você consegue perceber o que eu estou fazendo? Tem pessoa que fala assim, pastor, eu vou largar de fumar. Eu não dou conta, você não dá conta de talvez largar de uma vez. Mas se você diminuir a frequência que você fuma, daqui a pouco você larga o cigarro. Se você diminuir a frequência que você bebe, daqui a pouco você larga a bebida. Se você diminuir a frequência que você faz certas práticas, daqui a pouco essas práticas não farão mais parte da sua vida. Eu não gosto muito dessas pessoas que falam assim, a partir de hoje eu vou orar e nunca mais. Cuidado com isso nunca mais. Do jeito que você entrou, você vai demorar um pouquinho para sair disso. Do jeito que você cavou o poço, você vai demorar um pouquinho para sair do buraco. Vai devagar. Mas o importante é não parar, o importante é a continuidade. E aquele jovem então teve a sua vida mudada. E a palavra que eu falei que falaria hoje é decisões que trazem resultado em nossa vida. Eu já falei aqui quais são elas. Olhe para dentro de você. Descubra quem você é. Cara, você é único. Eu não acredito que você venceu milhões de espermatozoides para não ter um propósito na sua vida nessa terra. Tem alguma coisa que você sabe fazer bem, tem alguma coisa que você é bom, tem alguma coisa que você é excelente, tem alguma coisa que você domina. Acha o teu propósito, acha aquilo que você é bom, acha aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe? Segundo lugar, quando você achar isso, começa a fazer do jeito que está, da maneira que está, aonde estiver, com aquilo que você tem. Não fique preso à condição. Faça de acordo com a decisão. É assim que se começa. Amado, se eu te contar a história da minha vida, muitas pessoas veem a gente aqui em Portugal, pensam assim, o cara começou. Não, querido. Não é, querido. Se você não tem ideia do que a gente sofre como imigrante, o que é mudar de um país para o outro, do que é começar uma vida em outro lugar, não é fácil. Mas eu não fiquei esperando aqui, sabe, as coisas acontecerem. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou começar com o que eu tenho. Muitas vezes a gente fica esperando, vou ter uma igreja, vou ter um púlpito, eu vou ter um ministério. Não, pregue para a pessoa que está do seu lado, ajude as pessoas que estão em sua volta. Exerça o seu ministério na onde você estiver. Flua aonde você está. Mas comece. E sabe o que vai acontecer? Quando você decide, tudo vai se decidindo e as coisas vão começando a cooperar ao seu favor. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e dos que andam segundo o seu propósito. Tá legal? Eu acho que essa palavra falou com você de alguma forma. Eu acho que você hoje pode começar a mudar a sua vida. Eu acho que hoje as coisas podem começar a mudar para você. Você que está me ouvindo agora, onde você está? Talvez insatisfeito com a sua vida, insatisfeito com o seu relacionamento, insatisfeito com a vida que você está levando. Gente deprimida, gente cabisbaixa, gente abatida, porque está vivendo uma vida que é mentira, uma vida irreal, uma vida que tem nada a ver com ela. E como é que eu saio disso? Decida hoje. Olha para dentro de você, acredita em você. Acredita que você pode fazer. Peça a Deus força para te dar graça, para que você, comece a reagir. Comece do pouquinho, comece do jeito que dá. Faça do jeito que puder. Mas não pare. E pouco a pouco as coisas vão começar a acontecer. E olha, eu vou te dar uma palavra agora para você. Quando você começar a decidir, o universo vai conspirar ao seu favor. Pessoas virão ao seu encontro. Pessoas vão conectar a você. Situações serão favoráveis a você. O mundo está esperando simplesmente a tua atitude. Quando você tiver uma atitude, as atitudes das pessoas vão mudar ao respeito de você. Quando você tiver uma atitude, as coisas vão mudar com relação a você. Não é o mundo que vai mudar esperando que você mude. É você que muda e as coisas mudam ao seu respeito. É você que começa e as coisas acontecem a seu respeito. É você que dá o passo e depois as coisas começam a colaborar. Eu sempre falo que Deus não age, Deus reage. Você toma uma atitude, você cria uma ação e Deus entra com a reação. Nenhum milagre acontece de graça, todo milagre é provocado. Pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia toda. Toda pessoa que experimentou um milagre
ela tomou uma atitude. O cego que estava à beira do caminho disse, ele começou a gritar e disse, tem misericórdia de mim porque eu não quero ficar aqui. E a Bíblia diz que Deus ouviu o grito, Jesus ouviu o grito dele e ele teve a sua vida mudada porque ele começou a tomar atitude de não permanecer ali pedindo esmola. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela falou assim, eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. E ela saiu no meio da multidão e ela foi lá tocar e naquele dia ela foi curada de uma hemorragia de 12 anos porque ela tomou atitude de sair do seu lugar. Todo milagre na Bíblia aconteceu quando alguém decidiu a levantar-se de onde estava, a sair da situação que estava e foi ao encontro de um milagre. Eu estou falando de milagre, mas na vida tudo é assim. Um currículo de emprego, uma porta de trabalho, um relacionamento amoroso, tudo. Um conserto com alguém. Talvez você está vivendo uma vida toda arrebentada aí porque você tem que acertar com as pessoas, tem que pedir perdão para alguém, tem que restaurar relacionamento, tem que reconectar. Aí você está falando assim, o tempo vai curar isso. O tempo não vai curar isso, querido. O tempo não cura coisas que nós temos que decidir. O tempo não cura mágoas que tem que ser perdoado. O tempo não cura palavras que tem que ser liberadas. O tempo não cura, uma ligação que você tem que fazer para acertar coisas com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com pessoas que precisam se reconectar. O mundo está muito difícil para você ficar se isolando de todo mundo. Não é tempo de perder conexão. A Bíblia diz o seguinte, que enquanto estiver em nós, tem de paz com os outros. Irmãos, eu não tenho inimigo, Eu tenho muita gente que pisou na bola comigo, eu tenho muita gente que me traiu, tem muita gente que me abandonou, mas eu nunca abandono ninguém, nunca rejeito ninguém, sabe por quê? Porque aquela pessoa que talvez está vindo ao meu encontro, talvez ela é a conexão que eu preciso para chegar onde eu preciso chegar. Nunca perca a oportunidade, porque você não sabe quem é a pessoa que Deus vai usar para te conectar ao propósito que Ele tem para si. Então, querido, quando você muda, as coisas começam a mudar. O filho achou que ia voltar para casa do pai e ser empregado. E mal sabia ele que o pai tinha preparado uma festa para ele. Mal sabia ele que o pai tinha preparado um banquete para ele. Fica esse recado para você nessa live hoje. Espero que você veja essa live de novo e que você se oriente com essa palavra e que hoje as coisas começam a mudar. Eu estou falando para pessoas hoje, estou falando com você. Começa agora a ter uma atitude de mudança. Começa a fazer alguma coisa do jeito que está, onde você está. Começa agora a olhar para dentro de si, acreditando no potencial que você tem e fazer aquilo que você pode fazer. Não fique fazendo ou vivendo uma vida por condição. Crie uma decisão e as coisas vão decidir ao seu favor. Deus te abençoe, graça e paz. Eu libero na tua vida hoje coragem, ousadia, libero agora força, libero determinação. Em nome de Jesus, eu desbloqueio agora todo o medo na sua vida. Você que está bloqueado pelo medo, por palavras, você que está amarrado por situações. Eu desbloqueio agora. A sua vida agora seja desatada, solta, liberada, para viver o melhor que Deus tem para você. Você que ouviu palavras negativas, você que ouviu palavras de desânimo, você que ouviu palavras que te bloqueou na infância, eu te dou uma palavra agora de Deus. Você pode, você é, e Deus tem o melhor para você. Levanta agora de onde você está, dá um grito aí de raiva, de força e fala, eu vou sair dessa, eu vou me levantar, eu vou ao encontro do que Deus tem para mim. Eu libero essa palavra na tua vida hoje pelo poder da fé. Seja um vencedor em nome de Jesus, tá bem? Graça e paz. Obrigado a todos que estiveram comigo. Que Deus te abençoe. Eu vou estar com você toda segunda, quarta e sexta, porque eu decidi ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Deus falou muito com o meu coração, porque eu tenho tanta coisa para transmitir e eu tenho ficado parado dentro daquilo que Deus tem para mim e não sido instrumento de abençoar pessoas. Deus falou muito comigo. Começa a fazer alguma coisa. E eu comecei. Vou estar com vocês na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, às 23 horas, horário de Portugal, e às 20 horas, horário do Brasil, sempre liberando uma palavra de propósito e fé para você. Que Deus te abençoe, convida alguém, te espero na próxima, vai na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.